Ministro Antônio Saldanha, Vossa Excelência, relator do agravo regimental no HC 731882 de Amazonas, também advogado presente, doutor Fernando Figueiredo, doutor? Sim, Cerejo Mestrinho. Deixa eu ver a questão, qual que é o número? 747-211. 49, só um momentinho. Não é esse é o 49? 49, Deixa eu ver aqui a situação. Ah, não, é outro. Eu indago do eminente advogado, se dispensa a leitura do relatório. Perfeitamente, Excelência. Tem a palavra, então, para sustentação oral. Obrigado, senhora presidente. Em nome de Vossa Excelência, cumprimento os demais ministros, os demais presentes, todos e todos presentes. Trata-se de agravo regimental em habeas corpus e a tese, Excelências, é uma tese um tanto quanto simples, uma tese já consolidada por este Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de decisão de pronúncia sem nenhuma prova produzida em juízo, ou, melhor dizendo, uma decisão de pronúncia com base apenas em elementos informativos do inquérito policial. No caso dos autos, não houve nenhuma prova produzida antes da decisão de pronúncia e, mesmo assim, o paciente foi pronunciado. E não só pronunciado, como foi levado a julgamento ao plenário do Tribunal do Júri, ocasião em que, novamente, nenhuma testemunha apareceu e ele, ainda mesmo assim, foi condenado a 16 anos de prisão. E, para que a tese da Defensoria Pública seja acolhida, não é necessário nenhum revolvimento fático probatório. Inclusive, mais cedo, o ministro Sebastião, sempre muito diligente, fez referência a interrogatórios de corréus na sede de inquérito. O presente processo nem precisa ir no inquérito, basta que se verifique a própria sentença de pronúncia, onde consta na fundamentação que não houve prova produzida em juízo. E isso está nos autos, folhas ESTJ, folha 126, narra que a denúncia foi recebida e houve apenas o interrogatório do réu. ESTJ, folha 128, ainda na sentença de pronúncia mais à frente, a própria sentença fala: quanto aos indícios de autoria, em análise aos autos, posso verificar pelo depoimento da testemunha Crisélia, folhas 8 e 10, portanto, do inquérito policial, não foi repetido em juízo, que relatou de maneira detalhada a dinâmica do crime. Outro passo, ao ser interrogado em juízo, e essa foi o único elemento produzido em juízo, foi um interrogatório do réu, este negou a autoria delitiva, relatando que estava de serviço no dia e hora do crime. Mesma coisa com relação ao plenário do júri. Foi levado ao plenário do júri popular e consta as folhas STJ, folha 156. Termo de produção de provas. Isso está as folhas 156. Apenas o acusado compareceu, foi interrogado e negou a prática do delito. E a única testemunha rolada, ausente. STJ, folha 156. A grande questão aqui, Excelências, é que essa sentença condenatória, sem nenhuma prova produzida em juízo, já transitou em julgado. E a forma como esse processo chegou na Defensoria Pública é um tanto quanto interessante, porque se trata, o paciente é policial militar e ele, depois de se ver condenado a tantos anos de prisão, fez uma carta manuscrita para o presidente Bolsonaro, uma carta manuscrita dizendo que foi injustiçado. A Presidência da República autuou esta carta manuscrita, encaminhou para o Ministério da Justiça, que mandou para a Defensoria Pública. A Defensoria Pública, então, designou um defensor, por acaso fui eu que atuei nesse processo na revisão criminal, e, quando ouvi o processo, sem nenhuma prova produzida em juízo, a única alternativa foi ajuizar a revisão criminal. E o Tribunal de Justiça do Amazonas manteve essa condenação, apesar da jurisprudência já consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, dizendo que houve o reconhecimento pela testemunha, que relatou de maneira detalhada toda a sistemática do crime, e, por fim, fala no livre convencimento motivado do juiz, mas ignora esse fato de que não houve provas produzidas em juízo. Eu destaco, Excelências, que, nesse processo específico, houve, inclusive, testemunhas na fase de inquérito que disseram que eram policiais militares, estavam de serviço com o paciente, não poderia ter sido ele o autor do fato. Esse fato foi ignorado e, ainda assim, ele foi denunciado. Mas a tese da defesa não passa nem por esse fato. Também não passa pelo fato de que ele possuía advogado particular, que arrolou testemunhas, as testemunhas não foram ouvidas na fase de pronúncia, não houve recurso da defesa quanto a isso. Esse advogado, intimado para apresentar memoriais, não apresentou memoriais, não recorreu da sentença de pronúncia, mas todos esses fatos não dizem respeito ao presente HC. A tese é objetiva, não houve nenhuma prova produzida em juízo. E Vossas Excelências, não vão se lembrar, mas em 2020 houve um RESP da Defensoria do Amazonas, um RESP
por coincidência que eu atuei também, RESP 1.932.774 do Amazonas. Desta sexta turma, relatado pelo ministro Schietti, uma decisão tanto quanto semelhante. O paciente, o recorrente desse RESP mencionado, ele também havia sido pronunciado sem nenhuma prova produzida em juízo e condenado. Tudo bem que nesse RESP não havia trânsito em julgado, mas eu destaco um trecho do acordo do voto do ministro Schietti, que diz: a constatação de evidente vulneração ao devido processo legal, a incidir na inobservância dos direitos e garantias fundamentais, habilita o reconhecimento judicial da patente legalidade. A decisão de pronúncia foi manifestamente despida de legitimidade, submetido a julgamento durante o tribunal do júri com base exclusivamente em elementos informativos produzidos no inquérito e não confirmados em juízo. A solução mais justa para o presente caso é não apenas desconstituir o julgamento pelo conselho de sentença, como também anular a decisão de pronúncia. Um caso tanto quanto semelhante, que, embora já tenha havido trânsito em julgado, foi a única forma que a defensoria encontrou, uma vez que não atuou no processo, já estava com trânsito em julgado, e esse óbice formal não pode impedir a desconstituição de uma sentença sem nenhuma prova produzida em juízo. Eu agradeço a atenção de Vossas Excelências e me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos de fato. Agradeço ao doutor Fernando Mestrinho pela sustentação oral. Eminente relator. Presidente, é uma situação de extrema dificuldade, né? Porque teve a tramitação do processo, além dos depoimentos que se limitaram à fase policial, houve a sentença de pronúncia, depois houve... O crime é de 2001. A decisão do colegiado, o Tribunal do Júri, é de 2017. Transitou em julgado, então ingressou-se com uma revisão criminal, e nessa revisão criminal, o Tribunal de Origem fala recurso por meio do qual se pede novo exame do caso julgado ou processo findo, no intuito de se conseguir a sua reforma total parcial e poderá ser requerido em qualquer tempo. Embasamento desta ação, artigo 621, tá? Tudo bem. Aí diz o seguinte: o autor não colacionou documentos capazes de permitir pronunciamento acerca de tais alegações, com respaldo e segurança necessários sobre a efetiva ocorrência de erro judiciário, hábil em ensejar a desconstituição da coisa julgada. Em que pese a negativa de autoria, tal versão não se coaduna com as demais provas, pois, além do reconhecimento já mencionado, o depoimento da testemunha relatou de maneira detalhada a sistemática do crime, afirmando ser o autor responsável pelos tiros contra a vítima. E por aí vai, presidente. Quer dizer, eu não consigo, evidentemente, contemplar de que maneira que nós vamos apreciar uma situação dessa sem revolver fatos. Sem analisar fatos mas e provas. pelo que eu vejo aqui, é que nenhuma testemunha foi ouvida. Não tem Qual foi dúvida. a prova? O tribunal Qual reconheceu indício? isso, que não houve nenhuma prova judicial. Nem sequer para a Só pronúncia nós o temos interroga- aceito, quanto mais para uma condenação. Mas aí Exatamente. faz o quê? A gente vai simplesmente desconstituir tudo o que aconteceu? Não, anular desde a pronúncia, é o que nós temos feito, né, em casos em que não há nenhuma prova judicializada. Eu fico Prova nenhuma. com O muita tribunal disse que não tinha como cautela desconstituir. em relação a esse tipo de decisão em sede de habeas corpus. Não. Isso Mas é já uma tentou a porta revisão criminal e o escancarada. tribunal afastou, dizendo que foi correto tudo. Então, restou o HC, não tem outra alternativa. Porque, na verdade, ministro, O HC não é para isso, não. O A tribunal revisão criminal não disse, teve sucesso. mas não Mas indicou. Então, e vamos ficar sem jurisdição no caso desse? Não, De sem evidente jurisdição, não. Ele legalidade? teve a jurisdição que negou o que Negada, ele está mas é pretendendo. um constrangimento ilegal manifesto, né, pela nossa jurisprudência. Manifesta, a meu ver, um constrangimento ilegal, manifesta. Não há nenhuma prova. Eu penso que no habeas corpus, não é? Nesse agravo regimental no habeas corpus, desconstituir a própria decisão de pronúncia e a própria decisão do Tribunal do Júri. Pronúncia, decisão E do da Tribunal do revisão Júri e a criminal decisão da também, revisão que ela- criminal. a revisão No habeas corpus? Existe isso, né? O órgão coator é o Tribunal de Justiça, que, ao examinar a revisão, não reconheceu uma tese jurídica que é assentada nessa corte. E no Supremo Tribunal Federal também tem uma decisão do ministro Celso de Mello, um pouquinho antes de ele se aposentar, em que ele entende não caber
pronúncia com prova só de inquérito, né? Não, sim, eu sei, isso aí nós Mas já assim, nem pra consolidamos. pronúncia Mas dá, qual é o momento que se argue isso? O crime foi de 2001, a decisão do júri foi de 2017. Aí chegamos aqui em 2022 e anula-se tudo no habeas corpus, sem, É o que nós temos sem feito, né? aprofundamento fático. Acho que é o caso de ele ser julgado novamente, ser pronunciado ou não, mas com provas que o Ministério Público tem que trazer, né? É um ônus do Ministério Público. etc. Não, a discussão é de que não houve prova. É porque o artigo 155 faz essa ressalva, há uma exceção, prova irrepetível, Foi só cautelar e testemunha, antecipada. foram só testemunhas de inquérito. Só né? Mas esclarecimento de fato. homicídio, não, testemunha. Nenhuma testemunha. Testemunha falou da autoria. É só, o resto é evidente. Autoexame cadavérico, essas coisas existem, mas Então, a autoria só está A demonstrada autoria por é só depoimentos baseada na policiais. testemunha, excelência. Houve o lado cadavérico, que seria uma prova irrepetível, quanto à materialidade. A autoria, o único elemento é a testemunha em juízo, em inquérito, que foi intimada, não apareceu nem no prenúncia, nem no plenário. eu não consigo me convencer, eu peço vênia aos colegas e que abra divergência. Mas Vossa Excelência, então, está pelo seu voto? Negando provavelmente. estou desprovendo o agravo regimental. Ministro Rogério, Vossa Excelência não quer pedir vista ou já vai proferir Não, o não, voto? eu tenho, inclusive, os precedentes aqui, né? Exatamente, eu tenho vários Nesse precedentes sentido, eu já também. tinha até indicado em destaque que estava com essa preocupação, que, ao meu ver, é uma questão jurídica, não é preciso revolver fatos, porque nós estamos analisando o que o tribunal está dizendo, né? E aí me Mas parece para inquestionável que houve uma condenação, não só a pronúncia, mas a condenação, sem nenhuma prova produzida em juízo. A única coisa que se fez em juízo foi o interrogatório do réu, negando a autoria. No momento em que essa condenação foi realizada, não havia essa exigência. Isso é uma mudança de jurisprudência. A gente, através de eu uma até mudança de jurisprudência, pessoalmente está já revendo tinha o esse caso entendimento antecedente. bem antes desse fato. Não, Mas bom, tudo eu bem, não a sei se jurisprudência antes nossa esse- oscilava, né? Sabe o que acontece? Que cada vez que mudar a jurisprudência, a gente vai rever os fatos antecedentes, quando a jurisprudência Mas aqui é uma pretérita questão aceitava- central, ministro Saldanha. Aqui eu acho que não é nem jurisprudência, aqui é uma coisa básica. Ninguém pode ser condenado com base em elementos informativos de inquérito policial. Essa jurisprudência é mais recente do que... Eu sempre Não fui tem contra problema, não, esse entendimento. E Ministro. hoje é reconhecido como questionável. Eu peço vênia, mas eu vou manter meu entendimento. Ministro que vota posteriormente. Ministro Olindo. Ao relator. O ministro Rogério me botou na fogueira e caiu fora, né? Eu caí fora? O que eu compreendo, Eu vou ministro, votar. não houve Eu vou mudança de jurisprudência nesse caso. Nós estamos com aquela questão da mudança de jurisprudência na terceira sessão, em que eu não estou conhecendo a revisão criminal. Mas aqui eu não vejo, acho que o constrangimento ilegal aqui é manifesto. Vossa Excelência não quer pedir vista? Não, eu vou votar, presidente. Eu não gosto de pedir vista, não, porque, eu já falei, brincando com o ministro Rogério, pedir de vista parece um atraso de vida. Quando você pensa que tem um mês, já tem 2, já tem 3, você não tem tempo de pegar ele. Presidente, eu compreendo perfeitamente a dificuldade do ministro Antônio Saldanha, dada a antiguidade, vamos dizer, do caso, não é? Agora, nesse tempo aí, 2009, parece, né? O entendimento era esse, que a pronúncia não precisava de prova robusta, porque o juiz natural é o juiz, é o júri. Ficou-se assim dezenas de anos dizendo isso. Ultimamente, a jurisprudência tem evoluído, me parece que para melhor, para dizer que, embora não deva haver uma prova exauriente para submeter o réu a júri, é preciso que haja indícios suficientes. E esses indícios têm que ser judicializados. Eles não podem existir só na fase do inquérito policial. No caso, o pano de fundo é catastrófico para o réu, porque eu não estudei o processo, mas, pelo que senti aqui da discussão, não existem elementos judicializados mínimos que permitissem esse juízo de pronúncia, né, para levar ao juízo da causa.
Lógico que isso traz uma dificuldade, como foi dito aqui, será que sempre que se mudar uma jurisprudência vai se enfrentar uma torrente de ações desconstitutivas? Bom, isso é um problema difícil da administração dos novos precedentes. Mas eu acho que nunca é tarde para se fazer justiça. E, como está claro aí que a despeito de já haver coisa julgada, que a pronúncia não teve elementos mínimos judicializados que a sustentassem, eu, presidente, o ministro Saldanha está, deixa eu olhar aqui, negando provimento, né? Excelência dá provimento para... Eu estou dando provimento ao agravo regimental, presidente, para anular o processo. E isso aqui é um circuito processual, mas a essa altura talvez não tenha mais eficácia. Mas o Ministério Público pode, se não houver prescrição, se valer do artigo 414, parágrafo 1 do Código de Processo Penal, que diz que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova. Foi de 2001, ministro. Como? Foi de 2001. Mas o julgamento foi em 2017, né? Mas, de toda forma, A revisão eu foi botei julgada aí quando? saída Ano passado. processual. 2020, a revisão Que criminal mês? foi julgada. 2021, melhor dizendo, ano passado. Ou seja, posterior à Posterior nova ao posição jurisprudência. do Supremo e do STJ. Então, Né? presidente, eu peço vênia, mais uma vez, ao eminente ministro Antônio Saldanha Palheiro e provejo o agravo regimental para a finalidade a que já me referi. Eu voto a seguir e eu também entendo que, no caso, que há manifesto constrangimento ilegal contra que o agravante. Nos autos, né, nas duas fases do processo da competência do tribunal do júri, nenhuma testemunha foi ouvida. Pelo que se tem aqui, só houve o interrogatório do réu, e, nesse interrogatório, né, ele negou a autoria do crime. Então, eu acompanho o voto divergente, reconhecendo este manifesto constrangimento ilegal, para desconstituir a sentença de pronúncia e a própria decisão do Tribunal do Júri e também da revisão criminal, que não fez um exame do que existia nos autos. Ele não sequer examinou, para desconstituir a própria revisão criminal. Eu até gostaria mesmo de ter pedido vista desses autos para fazer uma decisão melhor, mas estou acompanhando a divergência para dar provimento ao agravo Seria eu o regimental. relator para a acordo? Vossa Excelência, o relator para o acordo. Só para acrescentar, presidente, que além de fazer o histórico, né, dessa questão, a terceira sessão já entendeu ser cabível a revisão fundada no 621 em situações nas quais se pleiteia a adoção de novo entendimento jurisprudencial mais benigno, desde que a mudança jurisprudencial corresponda a um novo entendimento pacífico e relevante. Eu até, acho que foi na nossa última sessão, divergi de uma aplicação retroativa de um novo entendimento em situações que eu acredito pessoalmente serem toleráveis, na ótica de contrário a um anacronismo judiciário de queremos raciocinar hoje como se raciocinar com na inteligência, digamos assim, do julgador de 10, 20 anos atrás, né, com olhares atuais. É preciso compreender que as instituições, as pessoas evoluem no seu pensamento. Mas em algumas situações como esta, me parece que são basais, são principiológicas, não vejo como. E por isso eu vou, nessa linha de direção, fazer toda essa digressão para, no voto escrito, mostrar que, excepcionalmente neste caso, um novo entendimento jurisprudencial deve retroagir. Eu também vou fazer juntada de voto. Vou fazer a juntada. Presidente, só um E momento. Vossa Excelência fica relator para o porque acordo. eu queria me relevar aqui com o ministro Rogério, porque eu fiz uma brincadeira com ele, eu pensando que eu ia ficar relator para o acordo. Mas, na verdade, eu estava com a premissa falsa. Por isso que eu não entendi. Sim. Ministro Sebastião Reis. Olha,
Eu confesso que eu estou meio perdido, porque quarta-feira nós decidimos na sessão uma hipótese, ou seja, não tão drástica como essa, mas aqui, ao final, cuidava da liberdade de uma pessoa. Aliás, é o que nós decidimos aqui no nosso dia a dia. Ou seja, é uma questão relevante, a liberdade. Sempre estamos discutindo a liberdade. Sempre no mesmo sentido. Senhor presidente, só uma questão só. Não, doutor, por favor. Por favor. Não é questão de fato, agora não estamos envolvendo questão de fato. Estou fazendo uma ponderação. E eu fiquei vencido, inclusive, eu acompanhei o ministro João Otávio, em que ele admitia a aplicação o provimento de revisão criminal nos casos de mudança jurisprudencial. E a sessão acabou caminhando um voto de Vossa Excelência no sentido contrário. Terminou ainda não, Excelência. Terminou? Ainda não terminou. Julgamento? Não, está com pedido de vista do ministro Joel. Aquele caso? Está com pedido de vista. Ali é completamente diferente. Não é completamente diferente. É uma mudança jurisprudencial e que afeta no direito de ir e vir de uma pessoa. Tudo afeta a liberdade. De casos antecedentes. Tudo no processo Pois penal afeta a E liberdade. aí que nós vamos entrar numa discussão que é relevante e o que não é Sebastião, relevante. aqui E não qual é o houve termo prova. acó? A gente vai rever um processo de 1950? Eu já não sei mais o que é Porque a relevante prova e o que não não Ele é. foi, por feita de- exemplo, condenado com base em tortura até o século passado. Não vejo por que não. Tudo vai depender da gravidade da ofensa à lei. Ao constrangimento. Aí, como é que a gente vai Até porque essa impor questão- um acho uma sistema de mera- precedentes até aos porque a magistrados questão- com essa flexibilidade que a até gente porque a mesmo questão aqui- se atribui? Infelizmente, é caso a caso. A questão Ah, aqui então não posta... tem precedente, Ela não foi, pode dizer que a não questão foi aqui precedente. posta, ela foi Mas bem jurisprudência assim. pacífica desse tribunal durante não sei quantos anos. O quê? Ou seja, a possibilidade de alguém ser pronunciado com prova do inquérito. Prova do inquérito. Eu posso ressalvar minha posição. Não, eu que comandei a mudança de entendimento, eu que trouxe a mudança de entendimento. Agora... Ter vencido em 2017 com um relato Pois de é, instrumento. isso que eu estou falando, ministro Rogério. Então, assim, Então, eu tô confortável. todas essas questões, a única coisa que eu confesso, eu volto a falar, eu estava, então, pelo que tudo indica, ficarei vencido na sessão, porque eu acompanhei o ministro João Otávio. Acompanhei o ministro João Otávio divergindo de Vossa Excelência, senhora presidente, no sentido de que é possível, sim, a alteração, ou seja, o conhecimento e provimento de revisão criminal com base em alteração jurisprudencial. Era hipótese mesmo? Era problema de dosimetria, afetava o direito de problema dirigir da pessoa. Tráfico. Dosimetria. É dosimetria. Dosimetria. Então, a questãozinha de dosimetria. É uma quer dizer, questãozinha de dosimetria. É uma porque questão, não- um pouco porque a não mais, um afeta pouco a menos. Aqui nós porque estamos falando de uma afeta- condenação. A dosimetria Com base- já é a condenação, ou seja, que pode Não, implicar, mas é. inclusive, no cumprimento do regime fechado, Se do eu vou, regime aberto. se eu vou mudar o ou entendimento de uma semiaberto. atenuante, uma agravante que altere um pouco a pena, eu acho razoável que não alteremos uma opinião consolidada. questão Agora, da razoabilidade- aceitar uma condenação como esta é um atentado à ideia de um processo penal. É verdade. Não é que não Imagino se que pode. sim. Bom, Em- a história está cheia de condenações claro. injustas. Não, né? eu Começa lá com confesso, Jesus Cristo, mas tudo eu- bem, eu vai mudar acho lá aí- a sentença do Pôncio Pilatos. Como o ministro Saldanha colocou, nós vamos ficar numa situação difícil, porque daqui a pouco nós vamos ter que entrar numa discussão o que é relevante e o que não é relevante, para justificar aquelas hipóteses em que nós vamos conhecer uma revisão criminal com base numa mudança jurisprudencial. Isso é relevante? Isso não é. Nesse caso específico, é relevante. Nesse caso específico, não é relevante. Então, eu só faço esse alerta. Eu só queria Eu faço esse acrescer uma alerta, isso ponderação. está sendo discutido na sessão. Eu vou acompanhar aqui até para... Não, como fica Vossa Excelência, que nós temos que continuar. Não, nós temos que continuar. Eu vou acompanhar o ministro Antônio Vossa Excelência, Saldanha. então, não quer pedir Deixa vista? eu só fazer Não, uma não vou ponderação. A pedir gente isso, eu reclama já muito tenho que os isso. juízes não seguem os precedentes. O juiz, como nós, ele é movido e mobilizado mesmo pelo senso pessoal de justiça. Ele quer fazer justiça no caso concreto. Ele aí acaba desconsiderando o precedente porque ele acha que está fazendo justiça. Mas, A ministro gente Saldanha, vai nos aqui o tribunais- tribunal um minutinho, julgou ministro Rogério. depois da... A gente prega, olha, independente da sua concepção pessoal de justiça, né, do que seja, tem que seguir o precedente. Vou abrir mão do meu entendimento pessoal para seguir o precedente. Mas a gente não faz isso. Não, Os juízes jogam isso Data na- vênia, desculpe, mas comigo, cada vez que eu falo. como eu procurei demonstrar, esse entendimento oscilou, né? Claro, caminhou na direção de aceitar pronúncia, não condenação, pronúncia, com base em prova de inquérito. A condenação é Eu do passei a fazer ressalva, seguindo a jurisprudência. O Supremo muda essa orientação por decisão do ministro Celso de Mello.
Nós passamos, foi até um processo da relatoria do ministro Sebastião, a seguir esse novo entendimento. Veio uma revisão criminal após essa mudança de jurisprudência. O tribunal ignora esta mudança e nega a revisão criminal. Nós não vamos reconhecer como ilegal essa decisão, como um constrangimento legal? Não, o que o tribunal negou exatamente Sem examinar isso. por uma percepção, presidente. Equivocada. O crime foi em 2001. Em 2001 se Mas não é aceitava ideia, a não é? prova no inquérito. Se aceitava a prova do inquérito. Eu fui presidente do tribunal do júri. A prova produzida na esfera policial era aceita. Mas Agora é um erro mudou, judiciário isso, e qual vai ser o termo acor? A gente vai mudar até quando? Até Tem quando a for. prescrição. Tá bom. Na minha Tudo opinião, bem, eu não posso conviver com uma condenação que é legal. Esse é que o juiz diz. Eu não posso conviver com uma coisa que eu acho injusta. Não. Então não importa o É precedente. diferente. Só importa quando a gente Um acha. erro judiciário claro, nessa amplitude, exigir que o juiz siga uma jurisprudência e manter uma condenação de qualquer grau, eu não entendo assim. Mas, Bom, não, então eu acho que já chegamos à maioria, né? E Vossas Excelências, então, julga? Eu acompanho o ministro Saldanha. Está acompanhando o ministro Saldanha. Nós ficamos, então, agravo regimental provido, nos termos do voto divergente do ministro Olindo Menezes, que foi acompanhada pelo voto da ministra Laurita Vaz e Rogério Schetti, vencido o ministro Sebastião Reis, ministro Sebastião Reis, que acompanhava o voto do eminente relator. Vou fazer juntada de voto, ministro Rogério também. Obrigado, excelência. O ministro Olindo ficará ou o ministro Rogério? Sou eu. Nesse caso, Depois de tudo isso, creio que sou O eu. ministro Rogério foi Vossa o pai Excelência, da né? ideia. Eu fui o primeiro a divergir, então imagino que seja. Então fica relator para acordo o ministro Rogério Schetti.